Se você não abrir a boca para dar glória essa noite, fala com voz de profeta, fala: se você não abrir a boca para dar glória essa noite, fala: a minha prova vai passar para a tua vida. Começa a abrir a boca e dar glória. Abre a boca e dá glória. Quando eu pisei os pés nessa porta, o apóstolo, eu senti a presença de Deus aqui. E quando eu estava caminhando, eu via como se um anjo que estivesse aqui no meio da igreja. Quando eu caminho em direção ao altar, ele sai do meio da igreja, ele vem até o altar, ele sobe até aqui comigo. E quando ele sobe, eu passo por aqui, ele continua parado ali. Eu dobro os meus joelhos para orar. Quando eu escuto a voz dizendo assim, a voz dizia assim para mim, assim: você viu o anjo que te acompanhou até o altar? E na hora que eu estava orando, eu falava assim: Deus falou para mim assim: diga para a minha igreja que esse anjo que desceu hoje aqui é o anjo que veio para trazer livramento essa noite. Deus falou para mim assim: diga para a minha igreja que esse anjo que veio aqui é o anjo, aleluia, que quando ele para ali, ele para observar a igreja e para acolher a sua oração. Escuta o que eu vou dizer para você: esse culto vai ficar marcado na tua vida. Aí você diz assim: bispo, o anjo continua aqui, o senhor continua vendo o anjo? Não, ele não está mais aqui, ele sumiu. E a pergunta, aleluia, que alguém deve estar dizendo: mas para onde é que ele foi? Deus falou para mim assim: o anjo que parou no pé do altar, que não está mais aqui, ele desceu na casa do meu povo. Eu vou falar de novo: ele desceu na casa do meu povo. Esse anjo acabou de descer dentro da tua casa. E eu te digo uma coisa: escuta o que eu vou te falar, porque isso é profético. Antes de você chegar no teu lar, o milagre já chegou primeiro na tua casa. Se prepara, porque quando você pisar os seus pés dentro do teu lar, você já vai pisar os teus pés com o milagre dentro da tua casa. Quantos acharam? Mateus capítulo 14, verso de número 22. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda sobre as águas. O título da mensagem é: Jesus anda sobre as águas. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. A palavra vai dizer que Deus, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: podem seguir viagem, podem seguir o caminho, pegue o mar da Galileia e vai. E eles olharam e disseram assim: mas nós vamos e o Senhor vai ficar? Ele disse: eu preciso me despedir do meu povo, eu preciso me despedir dessa multidão. Logo após o Senhor Jesus se despedir da multidão, a palavra vai dizer que ele sobe o monte para entrar num tete-a-tete com Deus. Que é isso, bispo? Para entrar em um momento de intimidade com o Pai. Enquanto ele está no monte orando, os discípulos já estão dentro do barco, seguindo viagem. Mas a Bíblia vai dizer que o mar estava revolto e que grande era a tempestade que aconteceu
acontecia naquela noite? O mar estava revolto e grande era a tempestade que estava acontecendo naquela madrugada, naquela noite. Percebe-se que a palavra vai dizer que Jesus manda os discípulos ir à frente, porque logo depois ele iria encontrá-los. Jesus iria o que, igreja? De que maneira que Jesus iria encontrá-lo? Porque o único barco que tinha ali era o barco dos discípulos. De que maneira que Jesus ia chegar até os discípulos? Como Jesus, aleluia, iria no meio do mar, adentrar o barco e seguir viagem com os discípulos? Ele precisava ou de um bote, ou de um barco, ou de algo que levasse ele até lá. Mas a Bíblia não diz como ele chegou até lá, até aqui. A Bíblia só diz que ele ordenou aos discípulos que eles seguissem viagem. Diga glória a Deus. Sabe quando Jesus fala para alguém assim? Sabe quando Jesus fala para alguém assim? Pode ir, porque esse projeto que eu te dei está aprovado por mim. Mas não se preocupe, porque lá na frente eu vou estar com você nesse projeto. Mas no meio do projeto acontece alguma coisa. No meio do projeto o diabo se levanta. No meio do projeto o diabo, ele começa a trabalhar para atrapalhar o seu projeto. Mas Jesus garantiu que lá na frente ele estaria contigo. Então havia uma garantia. Jesus iria ao encontro dos discípulos. Ele não disse como, e ele não disse que a viagem seria uma viagem tranquila. Ele não disse que a viagem seria uma viagem fácil. Ele só deu a ordem para os discípulos seguirem a sua viagem. Diga glória a Deus. Não sei se você está entendendo, mas eu já vou trazer a revelação dessa palavra para você. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e diga para ela assim: olha para esse irmão que está do teu lado, fala para ele assim: o projeto que Deus colocou na sua vida é um projeto que vai deixar a tua história marcada nessa terra. Fala, não se preocupe, porque se Deus colocou esse projeto na tua vida, não tem tempestade, não tem tempo ruim, não tem Satanás, diga, não tem nada que vai impedir você de chegar no seu objetivo. Presta atenção aqui. Calma, você já vai começar da glória. Calma aí, você já vai começar da glória, começar a pular, porque essa palavra é muito forte. A Bíblia vai dizer que o mar estava revolto. Acompanhe comigo. Versículo 24: todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo castigado pelas ondas, pois o vento era um vento ao contrário. Olha para cá. Quem aqui já recebeu uma profecia da parte de Deus e você creu na profecia? Porque profecia é ordenância. Profecia, quando sai da boca do profeta, é Deus falando. A profecia do homem de Deus não pode cair no chão, ela tem que se cumprir. Mas você recebe a profecia, você começa a obedecer aquilo que Deus falou contigo, mas no meio do caminho da sua obediência, você viu as coisas começarem a dar errado. Seja sincero, você que recebeu uma ordenância de Deus, mas no meio do caminho você começou a ver tempestades, você começou a ver, aleluia, o vento ao contrário contra a tua vida. Levanta a mão para me ver, levanta a mão para me ver, bispo. Eu sou uma dessa pessoa, levanta a mão para me ver. Deus falou com você, Deus falou que era
contigo, Deus falou que você podia seguir, mas no meio do caminho houve uma surpresa. Que surpresa é essa? Não era surpresa boa, porque geralmente quando a gente recebe algo de Deus, a gente pensa que vai tudo dar certo, a gente pensa que tudo vai sair da maneira que a gente quer, a gente pensa que tudo vai sair do agrado da gente, a gente pensa assim: não, se Deus falou, o diabo está amarrado, o leão está amarrado. Se Deus falou, o diabo não vai acabar com a minha vida. De fato, o diabo não vai acabar com a tua vida. De fato, o leão ele está amarrado. De fato, aleluia, as coisas que eram para te destruir não irão te destruir. Mas eu te digo uma coisa: Deus vai permitir que o leão pare face a face contigo e te amedronte. Eu vou falar de novo: Deus vai permitir que o leão pare face a face contigo e te amedronte. Eu me lembro da passagem de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel estava sofrendo uma injustiça. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões famintos, mas Deus fechou a boca dos leões para que não matasse Daniel. Diga glória a Deus. Aí alguém vai dizer assim: poxa, se Deus está comigo, Ele não vai deixar eu entrar na cova. Não, Ele deixa você entrar na cova, mas não deixa o leão te matar. Se Deus está comigo, Ele não vai me deixar passar pelo fogo. Quem disse? Sadraque, Mesaque e Abednego: se tiver que passar pelo fogo, tu passa, mas dentro do fogo eu apareço para te salvar. Ou seja, existem momentos na nossa vida que a gente pensa, aleluia, porque nós recebemos uma profecia, uma revelação de Deus, aquilo ali vai acontecer só para saciar o nosso ego. Só que tem momento que Deus permite a gente passar pelas tribulações para testificar e aumentar o nosso nível de fé. Diga glória a Deus. Olha para esse irmão e diga para ele assim: aquilo que não te matou não te mata mais. Fala: aquilo que não te feriu não te fere mais. Fala: o deserto é a escola do crente. Digo: o deserto é a escola do crente. Digo: o vale é a faculdade do crente. Fala: se você está no deserto, você está na escola. Se você está no vale, você está na faculdade. Fala: você está pronto para receber o teu diploma e sentar na cadeira de honra que Jeová Jireh preparou para mim e para você. Só que vai sentar na cadeira de honra, levanta a mão e glória. Então, no meio do caminho, as ondas estavam o quê? O vento estava alto. Quando naquele momento em que parecia que estava tudo acabado, tem alguém que entrou aqui essa noite e você tem pensado nesses últimos dias que está tudo acabado para você. Tem alguém aqui essa noite que está vendo os ventos ao contrário virarem o seu barquinho. Tem alguém, aleluia, que entrou aqui essa noite que creu de tal maneira no Senhor e que agora o diabo está tentando lançar dúvida no propósito que ele ordenou para a sua vida. Porque o projeto do diabo é esse. O projeto do diabo é lançar dúvida para você parar. O projeto do diabo é lançar dúvida para você desistir. O projeto do diabo é lançar dúvida para te calar. O projeto do diabo é lançar dúvida, aleluia, no teu coração, para você voltar para trás. Mas o projeto de Deus é que você continue. O projeto de Deus é que você não pare. O projeto de Deus, aleluia, é que no meio da tempestade está chegando bonança. O projeto de Deus é que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da tua vida. O projeto de Deus, aleluia, é que você venha prosperar. O projeto de Deus é que
Aí de alguns dias para cá você tem duvidado: será? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que usou o profeta para falar comigo? Será? Porque existem momentos da nossa vida que o vento ao contrário está tão forte que o nosso coração começa a duvidar e a gente pensa que a gente vai até morrer no meio daquela situação. Eu me lembro da primeira profecia que eu recebi. Eu tinha 13 anos de idade, quando eu era obreiro de um ministério. E esse ministério a qual eu era obreiro era um ministério que abominava revelação. Era um ministério que batia contra o dom de revelação. Esse ministério a qual eu era obreiro, os líderes da igreja diziam assim: a única revelação que existe é da palavra de Deus. Se alguém vier marchando, falando em língua e profetizando, cai fora, porque é o diabo. E a primeira revelação que eu recebi, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava na rua da minha casa, indo em direção a essa igreja a qual eu era obreiro. Quem me vê hoje pentecostal não sabe que eu nasci numa igreja neopentecostal. Alguém pode até dizer: ele tem mesmo jeito mesmo de que não nasceu no pentecostal, porque a maneira que eu faço programa de televisão, a maneira que eu faço programa de rádio é diferente. Mas eu dou uma exagerada de glória também. E nisso, eu tinha 13 anos, nunca me esqueci. Eu estava passando, saindo da rua da minha casa, indo para a igreja, quando uma missionária me parou. Eu estava de gravata, ia indo trabalhar no culto. Quando uma missionária me parou, uma senhora, eu me lembro até hoje o nome dela, Dona Neuza, da Assembleia de Deus Missão. Quando ela me parou, ela disse assim: ei jovem, eu quero falar algo da parte de Deus para a sua vida. Quando ela me falou isso, eu falei: lá vem. Falei: Jesus amado, o pastor já falou para mim não parar para esse povo. E eu parei. E ela parou e olhou para mim e disse assim: escute o que eu vou te dizer. Assim manda dizer o Senhor para a tua vida: eis que eu tenho um projeto na obra para contigo. Na hora eu falei: amém, né? Porque meu desejo é ser pastor dele. Essa é a minha vontade. Ela disse assim: escute, você vai viajar o Brasil e o mundo pregando a minha palavra. E eu na hora falei: eita glória, é isso que eu quero, eu vou viajar para o Brasil e o mundo. Ela disse assim: só que o que eu tenho contigo não está no ministério que você está. O que eu tenho contigo é algo diferente. Porque hoje você não acredita no dom de revelação. Na hora eu parei de ler. Só que eis que eu vou usar a tua boca para revelar o oculto, profundo e escondido. Aí eu parei e fiquei olhando assim para ela. Falei: acho que essa mulher é boa. Agora ela é boa. Falei: quem de igreja pentecostal assunto? Falei: não tem como. E ela olhou e falou assim: eu vou preparar um momento para te lapidar. Eu só. Tu não viverás nessa cidade. Te tirarei dessa cidade, te colocarei em um lugar distante, aonde tu jamais pensaste que iria morar. E eu comecei a receber. E ela foi entregando. E nisso eu cheguei na minha igreja, porque obreiro é assim, né? Obreiro fiel é aquele obreiro que chega e já fala para o pastor. Eu já cheguei e falei: pastor, tem uma irmãzinha lá que me parou e falou isso. Ele falou: não acredita em nada que ela falou, não, tá? Acredita em nada, ela está endemoniada. Você orou por ela, expulsou o demônio na cabeça dela? Aí eu falei: então,
repreende. Porque a igreja a qual eu nasci não acredita no dom da revelação. Por isso que quando alguém às vezes duvida de quando Deus me usa, eu nem ligo, porque eu também duvidava quando Deus usava alguém. Por isso que quando alguém critica, eu não ligo, porque eu também criticava. É como Paulo. Paulo se converte a Deus, o apóstolo Paulo, sendo conhecido como matador de profeta. Por isso que por onde ele passava, quando ele era apedrejado, xingava, ele ligava. Sabe por quê? Porque ele olhava e dizia assim: hoje ele pode me bater, hoje ele pode me xingar, hoje ele pode tacar pedra, mas eu fui até pior do que ele. E se hoje eu sou um pregador do evangelho, amanhã quem está atacando pedra também vai estar no meu lugar pregando a palavra de Deus. Então quando alguém se levantar contra você, quando alguém se levantar, aleluia, contra o teu ministério, quando alguém se levantar contra o teu chamado, nem dê ouvido. Porque eu creio que a maioria também já foi assim. Se levantou contra o parente que se converteu primeiro, e você talvez dizia: eu nunca vou pisar os pés da igreja evangélica. E olha onde você está hoje. Talvez você dizia assim: eu nasci católico, vou morrer católico, mamãe me ensinou a ser católico, não gosto de crente. E olha onde você está hoje. Por isso, quando alguém que você levantar contra você, só ora por ele, porque hoje ele pode se levantar, amanhã você vai ver do teu lado glorificando e exaltando você. Quando uma mulher chega para mim e diz: bispo, o meu marido odeia a igreja, o meu marido odeia o Senhor. Aquele rapaz que está lá no fundo, lá na cabeça branca, o velho da lancha, meu futuro obreiro, o Rafael, a esposa dele está lá. Quantas vezes eu vi aquela mulher chegando chorando dentro da igreja, dizendo assim: meu marido não gosta de igreja, meu marido nasceu na Umbanda, meu marido não pisa os pés dentro da igreja. Olha onde ele está, me acompanha onde eu vou, Deus vai prosperar. Pergunta para ela se eu esperar, separa dele, porque é pedra de tropeço. Eu nunca falei. Pergunta para ela se só larga dele, porque não vai te acompanhar. Eu nunca falei, ora por ele, porque Deus, ele é fiel para libertar. Enquanto você está chorando os pés de Deus aqui no altar, Deus está quebrando o coração de pedra dentro da tua casa. Você pode estar passando um momento em que parece que a tua situação, o teu barco vai afundar, mas quem te mandou seguir viagem foi o próprio Deus. Fica tranquila, fica tranquilo, porque Ele não vai deixar você morrer no meio da praia, Ele não vai deixar você morrer no meio da tempestade. A Bíblia vai dizer para a gente encerrar por aqui, porque eu quero orar. A Bíblia vai dizer no versículo de número 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre. Por onde é que Jesus chegou? Andando sobre. Olha para essa pessoa e diga assim: você está entendendo o mistério? Pergunta para ela aí. Fala: você está entendendo? Fala: você não está entendendo? Então levanta a mão direita para você entender. Levanta a mão direita. Eles não sabiam o que ia acontecer. Continua com a mão direita levantada. Eles não imaginavam por onde é que Jesus ia chegar. Eles não tinham noção. Eles só estavam obedecendo a voz do mestre. Mas a Bíblia vai dizer que na quarta hora da madrugada, por volta de 4 horas da manhã, no meio daquela tempestade, ou seja, no meio de uma situação reversa, no meio de uma situação inimaginável, quem é que está andando sobre as águas? Quem é que está andando sobre as águas? Quem é que está andando
Alguém esperava que Jesus ia vir andando sobre as águas? Não? Porque eles nunca tinham visto o homem andar sobre as águas. Alguém imaginava encontrar um homem andando sobre aquela tempestade? Tem coisas na vida da gente que a gente não imagina. Sabe por que a gente não imagina? Porque isso é surpresa de Deus chegando para você. Quando a gente vai receber uma surpresa, a gente não imagina. A gente não tem noção de onde vai chegar, de onde vai vir a boa notícia. A gente só crê que alguma coisa pode acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega, apóstolo, e quem avista Jesus, o primeiro a avistar é Pedro. Pedro olha e diz: é o mestre, ele está andando sobre as águas. E ele fala: mestre, posso também andar sobre as águas? Eu posso ir aí ter contigo? Jesus olha para Pedro e fala: desce do barco e vem, Pedro. Quer andar? Quer ver o sobrenatural? Vem. Desce do barco e... Tem gente nessa noite que está dentro do barco, parece que o barco vai naufragar, mas Jesus apareceu para te dizer: desce do barco e caminhe comigo sobre as águas, porque eu quero provar para a tua vida o sobrenatural. Só que é um detalhe: Pedro, ele anda sobre as águas, sim ou não, igreja? Ele anda sobre as águas, sim ou não? Ele desce do barco e começa a andar sobre. Isso aqui é para alguém que tem ministério, tem chamado e está parado. Isso aqui é para alguém que está escondendo o talento que Deus te deu. Isso aqui é para alguém que ainda está em cima do muro, esperando o muro cair para ver se ele cai para algum lugar. Essa palavra é para alguém que veio aqui essa noite e não sabe o que fazer. O Senhor está mandando você descer do barco, porque Ele chegou para acalmar a tempestade. Ele está convidando você para andar com Ele sobre as águas. Ele está convidando você para viver um nível diferente. Ele está convidando você, aleluia, para caminhar sobre as águas e saborear o sobrenatural que você nunca saboreou antes. Deus está dizendo para alguém que tem chamado, para alguém que tem ministério, para alguém que tem propósito, para alguém que tem projeto: desce no barco hoje. Esse culto eu apareci para te chamar para descer no barco. Eu quero que você caminhe comigo sobre as águas também. Ele desce sobre as águas. Ele começa a caminhar. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Mas ele para. Jesus está à frente dele. No momento em que ele para, ele olha para o lado e começa a enxergar de novo a tempestade. Ele olha para o outro e começa a enxergar de novo. Existem momentos da nossa vida que nós temos que nos direcionar somente para Jesus. Irmão, para de ficar vendo notícia ruim do país, se isso está desestabilizando você. Essa palavra é para mim. Para de ficar vendo televisão, se isso está te deixando mal. Porque tem pessoa que está tudo bem, as coisas estão fluindo, mas ela liga a televisão e escuta dizer que a empresa tal faliu, que a loja tal faliu, que mandou embora tanta gente. Ah, mas porque aqui no Paraná teve um corte daquilo outro. Ah, porque a
depende só de Jesus. Tem pessoa que pensa assim: eu estou na igreja, Jesus está na minha frente, Ele mandou eu andar sobre as águas, Ele é o meu socorro e presente na hora da minha angústia, Ele é o dono do milagre. Eu me batizei nas águas, batizei no Espírito Santo, Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele está na minha frente, de fato Ele está na tua frente. Mas quando você começa a olhar para o lado e para o outro, já não depende mais de Jesus, Ele continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, só que você começa a afundar